Legal. Tamo aqui, já pronto, já estamos gravando, Kelite. Eu acho que a gente podia se apresentar. O que você acha? Já que a gente se apresenta? Começa por você, então. Beleza. Mas antes vamos fazer uma prece para deixar tudo o Com ambiente certeza. bem leve, tranquilo. A gente sempre começa e inicia, né, Kelite, com uma prece E é a vez de para quem hoje? amenizar. Hoje é minha. Tá, então vai. E aí, geralmente a prece nasce do que for mais íntimo, a verdade mesmo, dentro do coração. E geralmente eu ultimamente tenho gratidão pelo trabalho. Quero agradecer mesmo por ter a irmã Kelly, por ter os irmãos de Lusa que nos acompanham, por ser instrumento dessa mensagem, das mensagens que a gente leva, por poder fazer parte dessa equipe, por estar disposto, por estar aqui com saúde, por poder fazer esse trabalho, por poder levar essa mensagem às pessoas que mais necessitam. Aqueles que tiverem acesso a essas mensagens são repletas de luz, de paz, e que meu desejo é que chegue a muitos corações, que muitas pessoas possam se beneficiar do que os irmãos de luz trazem para nós, que nos enche o coração de tanto amor, de tanta verdade, nos abre os olhos, faz a gente perceber a realidade mesmo, ignorar as coisas que a gente cria, que são tantos enganos que a gente vive criando, e nos acordam novamente para a realidade, para o bem. E quando a gente vai vendo a realidade, é puro amor. E é isso que eu quero, Kelite, que as pessoas vejam esse puro amor, que é essa espiritualidade de luz, que são os seres que cuidam de nós, que estão aí no planeta. É isso que eu quero e agradeço muito por fazer parte disso. Que assim seja, Kelite. Que assim seja, meu desejo também, né? De que nós possamos difundir com sinceridade aquilo que a gente aprendeu, né? E cada vez praticar mais, porque a gente pratica à medida do possível, mas a gente quer melhorar também, né? E nosso único desejo é esse mesmo, sem nenhuma pretensão, né? Com certeza, Kelite. Aí, Kelite, eu acho que a gente se apresenta. Eu sou o Alisson Roger Pisk, eu moro em Garuva, eu já trabalho com a Kelly um tempinho já, eu me formei em Direito, eu gosto muito da atividade espiritual, sempre fui muito ligado por causa da mãe, primeiro pela mãe, depois a gente vai se descobrindo, e acredito que a gente com o nosso caminho de luz aí vai poder trazer muita mensagem bacana para as pessoas pelo que a gente faz. E eu sou a pessoa que faz essa parte do Word, faz a edição, que pega a mensagem, corrige pontuação, né? Eu e a Kelly fazendo essa parte, pontuação, parágrafo, escreve a mensagem aqui que a Kelly edita, então eu fico responsável aí também pela edição ali das imagens, da publicação, do canal ali para fazer a publicação. E eu fico responsável dessa parte. E a Kelite, daí a Kelite pode explicar melhor como que a Kelite faz o movimento aí espiritual, como canal também, né, de comunicação, que eu acredito que a gente quer ele como se fosse um canal. As pessoas Com vêm, certeza. transferem para nós e a gente como um canal de comunicação pode trazer a mensagem, né, do plano espiritual para nós aqui, de outras dimensões, e pode trazer para o plano físico através do canal. E o canal é a Kelite. Kelite, Então, pode falar quem que é você, Kelite. O Alisson, né, me chama carinhosamente de Kelite, mas meu nome é Sadraquiele Evenice da Silva, né, não é um nome muito comum. Ele me chama de Kelly, de Kelite, de Kerlite, né, com muito amor e tal, muito carinho. A gente já tem essa amizade há muitos anos, então a gente tem esse certo grau de intimidade. Eu moro em São Bento do Sul, eu sou, né, do lar, dedico minha vida a cuidar dos meus filhos e, né, a receber as mensagens espirituais, médium desde criança, mas eu não tinha nenhuma disciplina, era só médium mesmo, conseguia perceber, né, a outra dimensão. Mas tive muitos problemas por conta de não ter conhecimento, não ter disciplina, até que eu fui morar em Rio do Sul com 27 anos, comecei a estudar,
Comecei a frequentar um grupo lá e comecei a entender melhor o que estava acontecendo comigo. Conheci o Mestre Sananda e outros seres espirituais, né? Sananda, um ser muito superior, né? Meu irmão também faleceu e eu consigo também, né, conversar com ele. Essa faculdade, né, que é uma bênção na mão de quem sabe usar, né? Nunca é uma maldição, a não ser que a pessoa mesmo se proponha a isso. Mas é uma coisa que eu sempre tive e o Alisson conheceu o meu irmão primeiro, né? E aí acabou que eu fui levar o Sadraque lá e acabamos nos conhecendo. Eu conheci a mãe dele, a gente fez muita amizade. E depois que ele faleceu, a gente ficou um tempo sem se ver, né? E aí eu voltei a conversar com o Alisson, né? E aí ele já estava com a espiritualidade amadurecida, né, Alisson? Já estava, né? Enquanto a gente se afastou, a jornada dele floresceu e aí a gente decidiu trabalhar junto por conta do falecimento do meu irmão, que foi assim que o canal nasceu, né, Alisson? A gente ficou um tempo sem conversar, ele estava num caminho espiritual já, e aí eu conversando com a mãe dele, eu precisava de uma pessoa para escrever, né, a história do meu irmão. Ele tinha falecido, eu estava 1 ano e 6 meses sem falar com ele. De repente ele se comunicou e disse: mano, eu quero contar a minha experiência, eu quero contar o que se passou comigo na outra dimensão, e que você tinha razão, né, eu não devia ter cometido suicídio, enfim, eu quero alertar outras pessoas a não fazerem a mesma coisa. Eu falei, ok, só que eu sou deficiente visual, cega total, esqueci o método Braille, eu aprendi, eu fui numa fundação, fui muito bem educada, mas eu esqueci o método Braille, boa parte dele, eu sei assim, mas muito pouco. E eu precisava de alguém que digitasse rápido no computador. E eu conversando com a mãe do Alisson, ela disse, não, conversa um pouquinho com ele. E aí eu contei, eu preciso fazer o livro, mas eu não tenho quem faça pra mim. Ele disse, eu vou fazer. Todo feliz, todo contente, fez essa proposta e disse, não, eu vou fazer. E aí eu viajei pra Garuva, né, Alisson? A gente fez um pouco ao vivo. Foi. E o resto do livro a gente fez digitando mesmo. Telefone, WhatsApp, conversando à distância, fazendo, né, o livro. E aí a gente pensou, onde é que a gente vai publicar agora? Terminamos a obra, e aí? Vamos publicar, vamos fazer, só que para publicar era muito difícil. E a gente decidiu criar esse canal no YouTube para colocar o livro, para divulgação, porque é o método mais rápido do YouTube. E aconteceu que a espiritualidade continuou mandando mensagens, a gente continuou colocando no canal, e ele tá aí, né? Tá aí, se formando aos poucos, aparecendo mais conteúdo para elevação, né, Alisson? Com certeza, Kelite. A gente fez o canal, já tem tanta coisa boa, o livro do Sadraque, já tem 2 livros do Sadraque, 2 livros do Sananda, já tem as mensagens dos seres da colônia, mensagens de seres já muito mais evoluídos, já estão além, já em outras dimensões, vivendo na luz mesmo, pura, criando universos, criando planeta, criando mundos. E a gente recebeu mensagem dessas pessoas, desses seres, digamos, assim, né, com a sua individualidade que se mantém, mas estão elevadíssimos, espiritualmente muito evoluídos, já foram humanos, já foram muitas outras coisas, inclusive humanos, e hoje são seres que passam as mensagens para poder alertar nós como seres mais velhos. Lindíssimo mesmo. É um canal que eu vejo que a gente como algo muito sofisticado em termo espiritual para receber, estar presente ali para as pessoas poderem acessar. O canal Eu Somos Eternos está no YouTube, eu vou até abrir aqui a página para mostrar um pouquinho. Vou até ver aqui, Kelinha, quando que foi o nosso primeiro trabalho. E só lembrando, né, Alisson, que a gente está divulgando o canal, mas a nossa finalidade é realmente a divulgação do plano espiritual. Você não vive de like, eu também não, nós não somos youtubers, né? A gente fez esse canal para divulgação espiritual. O Alisson tem a profissão dele. E claro que se as pessoas derem like, se as pessoas, né, divulgarem, vai ser bom porque o canal vai crescer e vai levar conteúdo para mais longe, né? Com certeza. Mas é isso que a gente quer, que a pessoa acesse o conteúdo e mude de vida. Que a pessoa possa dizer, não, eu aprendi,
eu estava triste, eu não estou mais, eu estou feliz, eu me realizei, eu me encontrei. Essa é a finalidade do canal, né? É o que a gente quer realmente sem, né, pretensão de crescer com ele, né, financeiramente, ou uma projeção assim, né, de reputação. A personalidade é uma coisa que, claro, a gente tem ela, né? A gente está na Terra, a gente tem a personalidade. Mas afagar a personalidade, eu acho que já passou da hora, já passou da época. Eu acho que a gente tem que focar agora na unidade, né? Tirar a heresia da separatividade, a gente perceber que somos um e caminhar junto. Acho que essa é a hora. Com certeza, que a gente está olhando aqui, Continua Existindo foi o nosso primeiro trabalho, que é o Correto. livro do Sadraque. O Sadraque conta como é que foi a pós-desencarne dele, como é que foi no plano espiritual, a vida dele, conta um pouco, né, a respeito. Esse foi o primeiro livro que a gente fez. Aqui está mostrando há 3 anos atrás. Deixa eu ver se eu consigo localizar bem certinho a data, mas aqui já mostra 3 anos, 2020, 19, 18. Você vê quanto tempo, né? Quanto tempo, 3 anos é bastante coisa. E a maioria desse conteúdo a gente não fez pessoalmente, né, Alisson? A maioria desse conteúdo é celular na mão de um, celular na mão de outro, bem antes da pandemia, né? Por conta da distância, um mora em Garuva, outro mora em São Bento do Sul. E durante né, a execução desses trabalhos, a gente enfrentou alguns desafios, porque aqui a minha família é evangélica, né? E não se opõe o povo não se opõe de maneira assim agressiva, mas se opõe. Então sempre que eu ia fazer algum conteúdo, me chamavam, né? Hoje se respeita mais, né? Então assim, mas no começo foi muito difícil. Eu tive que comprar um celular, porque no telefone residencial não permitiram mais que eu fizesse o trabalho, né? Por conta de que aqui no quarto daí ninguém ouve e tal. Eu entendo também. E aí eu tive que comprar o celular, a qualidade era ruim. Agora a gente tem o Discord aqui para conversar, mas caía a linha, a gente estava editando o livro para ele, caía a linha, tinha que fazer de novo, corrigir, fazer uma série de orações para dar certo. Olha, tudo mesmo no digital e caía, não era fácil. As pessoas precisavam de mim, as crianças se agitavam, brigavam, tudo acontecia para que o trabalho não fosse realizado. E hoje a gente faz com tanta calma esse trabalho aqui, estou fazendo a live com muita tranquilidade, todo mundo já respeita, já entende, é muito mais bacana, mas o começo realmente a gente é testado, para ver se a gente realmente quer aquilo, né, se é realmente o nosso caminho, isso é normal. É verdade, Kelly, eu recordo um pouco da situação, mas a gente superou, bacana. Com certeza. Sempre, né, ninguém tratou, a gente nunca tratou essa situação aí, pelo menos da minha parte, eu nunca tratei como agressividade, como uma situação para... Sempre entendo, né, o lado deles, entendo o que eles conhecem. Correto. Também, né, entendo um pouco eles, e a gente soube lidar de uma forma pacífica, ao ponto deles aceitarem também, que a gente também reproduzisse o trabalho, né, que a gente acha que hoje é bem mais tranquilo. Aí... como eu disse, realmente, sem nenhuma mágoa, né, sem nenhuma... Mas é bom relatar a dificuldade que a gente teve no começo, né? Com certeza. Para as pessoas entenderem o que acontecia. Eu estava em estado alterado de consciência, eu tinha que te passar uma mensagem e a sintonia era cortada, eu tinha que me concentrar de novo. Aí tem a questão do celular também, que caía a linha, né? E mesmo assim a gente fez. O livro Semeando Auxílio Colhendo Satisfação, que é o segundo livro do Sadraque, foi todo feito assim. Todo ele desse jeito. E mesmo assim ele foi concluído, com paciência, com amor, e eu amo a minha família, porque na visão do evangélico, na visão de alguns, né, a espiritualidade, né, de uma maneira mais assim espiritualista, não é bem vista como uma coisa correta, e nós compreendemos esse estado de evolução. A gente compreende que é um estado, e que todo estado ele progride, né, e temos muito amor por esses irmãos. Com certeza. Kelly, tô vendo aqui, ó, quando a gente publicou o livro mesmo, foi dia 2 de janeiro de 2018, a primeira parte, e aí a segunda parte no dia 3, tudo no dia 3 de janeiro de 2018. Então é Sim. Desde final de 2017
que a gente Você vem vê, né? realizando isso aí. Né? Vem realizando as mensagens, os livros, e aí depois veio o Chaves Eternas do Sananda. Não, mas espera um pouquinho, foi antes mesmo, porque o canal, olha só, o Continua Existindo, esse aqui, ó, que ele é com a capa, já é ele corrigido esse. Porque no mesmo dia 13 de janeiro a gente publicou o Chaves Eternas. Então não teria, digamos, a gente já estava um tempo antes já trabalhando. Então a gente começou mesmo em 2017. Sim, a gente publicou o primeiro livro do Sadraque, depois a gente publicou algumas mensagens soltas. Daí logo veio essa mensagem do Sananda, né? Mais algumas mensagens soltas. Aí a gente pegou o livro Semeando Auxílio e Colhendo Satisfação, que foi o segundo livro do Mano, né? E mais algumas mensagens soltas. Então, assim, quando a gente colocou o livro do Mano, não parou mais. Começou a chegar mensagens, olha, eu também quero colocar, eu também. Sim. Aí eu disse, gente, pega a senha, vamos devagar. E aí eles começaram, não, eu também quero, você vai falar por nós, e aí não parou mais, né? Então, olha só, o que a gente tem aqui no canal, que ele tinha publicado, livro completo, o livro de Sadraque, audiolivro, Continua Existindo, um depoimento para instruir e consolar. Tem o Chaves Eternas, do Sananda, canalização pelo Sananda mesmo, foi publicado dia 13 de janeiro de 2018, junto com o livro do Sadraque, no nosso canal. E aí depois vem o Detro, mandou uma mensagem Esperança Real, um conselho para o período de transição planetária, foi no dia 8 de janeiro. Rabi mandou também, o Rabi fez uma mensagem, Conselhos Fraternos, Conselhos para o Dia a Dia, 19 de janeiro de 2018. Agatha Hall, Caminho da Luz, nossa, grande Agatha. Uma mensagem prática para iluminar seu dia a dia, 26 de fevereiro de 2018. Quarian, Uma Potência Sagrada, Conselhos a respeito da sexualidade, dia 14 de março de 2018. O César, A Escuridão no Coração dos Homens sob a ótica do bem. Esse acho que é meu anjo da guarda, né, Kelite? Sim, o César é anjo da guarda seu. A Agatha é minha professora de música, né? E assim vai. A gente vai explicando cada um daqui a pouco. A Crisiane Avelarde mandou o valor do auxílio, dia 23 de maio de 2018. Por que encarnamos Potiguara? Foi fé e religião. Você pode ter fé, ainda que não tenha uma religião. Deixa eu ver quem que mandou esse aqui. Fé e religião. Tem uma série de conteúdos, né? Pelo Espírito Celeste. Ah, nossa! Celeste. Estradas, aí tem... Espera um pouquinho. Não. Aí tem Liu Ong, Distorcendo o Karma, Mensagem de um Espírito Oriental, dia 14 de agosto de 2018, muito boa, Liu Ong. Fé e Religião, daí que é da Celeste. Liberdade e Igualdade. Deixa eu lembrar quem que publicou Liberdade e Igualdade. Liberdade Ditado e Margaret Igualdade. Bay. A Bay. Olha, nossa querida Bay. Aí veio quando a gente montou Respondendo Questões. Que a gente montou Foi um quadro do canal, né? Por Espíritos Superiores, dia 17 de outubro de 2018. Então teve esse das questões, a gente fazia as perguntas separadamente, a gente pensava aquilo que a gente queria que eles nos respondessem, e depois a gente fazia a pergunta no estilo Livro dos Espíritos, né? A gente anotava perguntas para eles responderem no outro dia, né? Foi bem bacana. A gente tava até se sentindo Allan Kardec até. Oi! Tô longe! Fazendo as perguntas e sendo respondido, criando um manual aqui bacana, mas foi bem bacana, foi um trabalho bem lindo mesmo, muitas perguntas bacanas foram respondidas, foi feito respondendo questões dia 17 de outubro, 24 de outubro, 29 de outubro, depois veio Objetivo Terrestre, que foi pela Endora, também um ser, né, canalizado por um espírito de categoria crística, que é a Endora, mandou no dia 8 de janeiro de 2019. Aí teve o Respondendo Questões também, 4, foi a quarta vez que a gente fez isso aí, em 8 de janeiro também de 2019. Aí Semeando Auxílio, Colhendo Satisfação, o livro mesmo, completo, o audiolivro do Sadraque, foi o segundo livro após, continuação
do audiolivro continua isso. existindo. Deixa eu até abrir mais um pouquinho a tela aqui. O Semeando Auxílio, Colhendo Satisfação é a continuação, né, do livro Continua Existindo. É uma parte já em que ele está já engajado, trabalhando, né, recuperado já das más escolhas, né? E vai ter o terceiro Acima do Céu, né? Esse foi mais pra frente. Foi lindo mesmo. O livro do Semeando Auxílio, Colhendo Satisfação. E aí veio outro trabalho também muito bacana, muito poderoso, que foi o Chaves Abertas. Foi publicado dia 20 de agosto de 2019. Depois a gente continuou correspondendo questões no dia 28 de janeiro de 2020. E também teve no dia 4 de fevereiro de 2020. Aí depois já veio a pandemia e teve a mensagem do Sananda 2020 aos olhos de Sananda. Foi dia 17 de março de 2020, foi quando de fato mesmo aqui no Brasil foi impactado com a pandemia, né? Foi sacudido, foi né? Uma situação seríssima nessa época, em março de 2020. Que foi quando o Sananda mandou 2020 aos olhos de Sananda. Muito bacana a mensagem. E aí depois veio dia 28 de outubro de 2021, foi quando agora a gente retomou, que tem a mensagem Amor e Vontade em um Casal Inseparável, ditado pelo Sananda, uma mensagem lindíssima. E Estrada Sem Fim também, uma mensagem maravilhosa do nosso irmão Sadraque também, no dia 4 de novembro. E aí hoje... Foi a última. Eu e a Kelit, né, há um tempo já estamos pensando em mostrar de fato como que funciona, explicar um pouco, numa dessa, trazer algum tema para a gente conversar. E aí, numa dessa hoje, a gente pode até fazer uma mensagem mostrando como que é essa situação da mensagem, como é que a gente faz, como é que a gente, né, monta a mensagem e traz para as pessoas até quando ela fica pronta no canal. O que você acha, Kelit? Vamos ver com eles aqui, né? Se alguém brotar quiser mandar uma mensagem, mas a princípio vamos explicar primeiro quem é a galera, né? Beleza, então. E por que a gente se escondeu por tanto tempo? Porque eles pediram também. A princípio era só a gente colocar as mensagens, né? Justo para não ter pretensão, para não aparecer, né? Para o canal ser reconhecido pelas mensagens em si, né? Então, por isso que agora não, eles falaram, agora vocês vão fazer mais humanizado, vão chegar mais perto das pessoas e explicarem tudo o que já foi feito. Então, por isso que a gente ficou tanto tempo, né, no anonimato, mas como já foi explicado, eu consigo ouvir e ver os espíritos, essa é a minha faculdade, porque tem aquele que consegue sentir, tem aquele que psicografa, tem vários tipos de mediunidade, para aqueles que não estão familiarizados ainda com o assunto, mas eu consigo ver e ouvir. Né? Detalhe que eu tô sem os olhos, eles foram tirados, eu tenho 2 próteses, mas consigo ver eles do mesmo jeito. Só não consigo ver o mundo manifestado, físico, mas o mundo, né, da 4ª dimensão eu consigo ver. Sim. E não é sempre, não é quando eu quero, né, quando eles decidem, né? Então eles vêm, olha, eu vou passar uma mensagem, né? Aí você marca uma conversa com o Alisson, daí a gente combina o horário. E justo no horário eles vêm, falam o que eles querem, né? E aí a gente passa a mensagem, aí acaba que o Alisson digita, porque eu, né, tenho dificuldade, eu não sei fazer o braille, então ele digita no computador, ele é muito rápido, né? Parece um escrivão. E aí depois a gente combina a thumb, né, as imagens, o que vai ser feito na descrição, e tudo isso eles dizem como fazer. São poucas as thumbs que são nossas. A maioria, eles conhecem a mente humana, conhecem como funciona. Então, você vai escolher essa cor aqui, né? Esse título. A gente só obedece, né, Alisson? Mas sai lindo. No final da situação a gente entende e corresponde de fato mesmo com as mensagens. É bem bacana mesmo. Sim. Aí a gente tem o Sadraque, que é o meu irmão, né? Suicidou, infelizmente, né? Se arrependeu. Tem a Crisânia, a diretora Bey, né? Essa galera é que trabalha na colônia dele, né? Quem vai ler o livro, quem já leu o livro sabe. E tem a Potiguara, que é uma índia muito querida, muito linda, da colônia Muiractã, e ela faz a minha proteção, né? Contra ataque ou coisas assim que espirituais, nos ataques espirituais que ocorrem,
Ela e mais alguns fazem essa proteção. Então, tem a Endora, tem o Sananda, tem a Aquarian, que são seres já, né, crísticos, que são seres além da minha compreensão, que eles escolheram uma forma para falar comigo, mas já estão além da forma, já estão além de muitas coisas, eu não consigo compreender muito. Só que eu posso garantir uma coisa, a minha vida, antes de conhecer eles, era mais conturbada, era mais, né, eu tinha uma instabilidade emocional muito grande, né, eu era uma pessoa muito nervosa. Eu não sou um monge budista, né, não alcancei a iluminação, mas depois que eu comecei a ter contato, né, com Sananda, com Aquarian, com Endora, né, eu sou outra pessoa. Eu sempre digo que tem a Kelly antes do Sananda e depois. Então, eu consigo conversar, eu consigo resolver os problemas, eu consigo parar para sentar, para pensar no que eu vou fazer, né? Então, assim, foi um progresso muito grande, que eu sinto isso. Tem muito a caminhar, com certeza, como todos nós. Quem está na Terra tem muito a caminhar, né? A gente tem que cuidar para não cair. Mas eu agradeço muito a presença do Sananda, deles, e desse canal. Agradeço a presença do Alisson, de todo mundo que está na nossa vida, nossos pais, né, que nos criaram até agora também. É só gratidão, o sentimento é esse, né? Com certeza, Kelly. Eu também, eu garanto que antes de fato de estar instruído espiritualmente, de ter essa visão, era bem diferente a minha vida. O olhar, as coisas que eu pensava. Hoje eu tomo muito mais cuidado com o que eu penso, com o que passa pela minha mente. Tomo muito mais cuidado com as minhas atitudes. Sei que o que eu faço reflete exatamente para mim. É essa situação que acontece. E quando a gente começa a perceber que de fato o que a gente faz, pensa, age, é o que acontece na nossa vida, a gente começa a ser muito mais seletivo. Tem até uma frase, eu acho, tudo posso, mas alguma coisa, digamos, que convém, né? Nada, eu posso tudo, mas tem muita coisa que não me convém, né? Não me convém mesmo, porque não quero um retorno de alguma ação que eu não, uma ação incalculada. Eu sei que isso vai ter alguma consequência, né, pela situação do que eu estou fazendo. E eu acho que essa instrução, principalmente pelo primeiro livro do Sananda, explicando bem as nossas características mesmo, que nos tornam seres humanos hoje, que todo ser humano possui, que são as características de intuição, sentimento, emoção, razão e intuição. Se a gente começa a analisar, né, pelo livro ali, que dita em poucas páginas a respeito daquilo, já nos faz perceber que aquilo de fato existe dentro de nós, e a gente começa a se tornar mais consciente da nossa razão, mais consciente da nossa intuição, que é algo que não é muito comum as pessoas darem ouvidos, né, que é a intuição mesmo, porque poucos sabem o que é um sentimento de intuição, o que não é um sentimento. Mas quando você sente a intuição, é um sentimento muito forte que aflora. Então, ser uma pessoa intuitiva na vida é muito bom. Porque a intuição é a mensagem superior, é o caminho melhor que possa ter no momento, é a intuição. E quando você sente ela, você sabe que é ela, você se arrepia, você sabe que é um sentimento muito forte e é uma voz mais baixa que as outras. Assim diz o Sananda e é assim onde a gente vê na prática. Pode falar, Kelly. Correto. A gente fez, né? Tem um livro publicado do Sananda também, que é o Chaves de Sananda, pela editora Areias, né? Tem esse livro que está publicado também, que foi realmente o desenvolvimento dos Chaves Abertas e dos Chaves Eternas, né? Mostrando aqui, né? E realmente esse livro do Sananda explica isso mesmo, as características humanas, né? Como a gente lidar com elas, porque a gente é instinto, a gente é razão, a gente é intuição, né? A gente é sentimento, a gente é emoção, a gente é uma série de coisas. A gente não é uma coisa só. Então ele explica que tudo está interligado. E ele respeita essa nossa condição de ser humano e nos ensina. Prestem atenção nessas coisas. E a intuição realmente é uma das coisas que muitos não dão valor. Dão mais valor pro racional, né? E a gente percebe que a intuição nos livra de muitas coisas, né?
Só que é complicado, porque não são todas as pessoas que conseguem, né, sentir a intuição. Tem as mulheres, né, as mamães, né, que conseguem mais, né, tem alguma coisa errada, né, elas conseguem lidar melhor com isso. Mas o Sananda explicou assim, que a gente falta muito ainda para entender a intuição. A intuição, perdão, era mais compreendida na época do Egito antigo, né, no começo ali, quando eles uniram os impérios, né, Império Vermelho, o Alto e o Baixo Egito, ali eles entendiam mais e trabalhavam com a intuição. Por isso que eles chegaram tão longe e fizeram tantas coisas, né, com o auxílio da intuição. E nós vamos aprender, é só dar ouvido para a intuição, que a gente vai desenvolvendo ela aos poucos, né, que é uma das chaves, mas tem outras também. A gente desenvolver a nossa emoção, desenvolver o nosso sentimento, né, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, né, o que eu estou sentindo no meu corpo físico, quais são os meus desejos, quais são os meus medos, né? Então, até eu estava conversando com outro amigo meu, que é o Adonis, né, mais conhecido como chanceler do amor, enfim, e ele falando por que as pessoas, né, desprezam a paixão, né, chamam essa força de pecado. Então, assim, é saber entender que a gente pode progredir com todas as ferramentas que Deus nos deu para progredir, que a gente que usa errado, né? E que o Sananda compreende isso como um mestre que já passou pelo que a gente passou, né? Que já sofreu as mazelas humanas e diz assim, gente, olha, o que vocês têm à mão são bênçãos, é só saber usar. É só vocês saber direcionar as forças que Deus deu para vocês, sabe? Sem demonizar nada. É só simplesmente aceitar a natureza de vocês e dominar essa natureza. Saber o que tem que liderar, o que tem que ser liderado. Então, o instinto é maravilhoso. O instinto domina os animais, ele guia os animais. Só que nós temos a razão que tem que ficar na frente do instinto. E o sentimento tem que administrar também, ele tem que ter o seu lugar. Essa é a diferença. A gente só não pode colocar, né, o prazer físico, os instintos acima da razão. Porque nós já passamos dessa fase. Deixa pro cachorrinho, deixa pro gatinho, né? É verdade. Mas é isso mesmo. Eu acho que é isso que é o bacana. Porque às vezes a pessoa, por ler uma mensagem e perceber aquilo, começa a ter uma visão daquilo. Não tinha antes. Não percebia que ali tinha, por exemplo, a chave das emoções. Sabe que tem emoção, que tem raiva, mas não tem esse domínio da situação, não sabe que aquilo que está sentindo é uma emoção. Não percebe porque está num automático da vida. E quando o Sananda traz em poucas palavras a respeito das chaves que a gente possui no nosso corpo, no nosso ser, mesmo, nem é no nosso corpo, no nosso espírito mesmo, que é o que de fato é o eterno, porque sem o espírito meu corpo não vagaria, o que comanda de fato é o espírito. O meu cérebro recebe as mensagens do espírito, ele interpreta ele e assim direciona para o meu corpo. Mas o fato mesmo é de a gente perceber isso, de se tornar consciente de que tem razão, de que tem sentimento, de que tem emoção, de que tem palavras, de que tem pensamentos. Tudo isso é necessário que as pessoas tenham consciência de que tem. E isso é o nosso poder, é o que a gente tem hoje como seres humanos, as nossas características que nos tornam. E a gente deve saber equilibrar muito bem elas, para que a gente possa, quanto mais a gente está equilibrado com as nossas características, melhor ser nós somos. Muito mais pacíficos, muito mais amorosos, muito mais puros, vamos saber lidar diante das situações da nossa vida. E eu acho que é um livro que a gente deve sempre estar presente. Não precisa, digamos, ler direto, diariamente, mas sempre entender o que ele quer transmitir e utilizar no dia a dia. Não só estar com o livro ali, mas sim reter as informações e utilizar aquilo ali para as coisas boas que ele pode trazer, e são muitas mesmo. E é isso. Principalmente quando a gente não tem respostas para a vida, né? Aqueles momentos em que a gente não sabe o que fazer. Vai lá e pega o livrinho, estuda em PDF, né? Não só o livro do Sananda, tem também o Continua Existindo, Semeando Auxílio e Colhendo Satisfação, que o meu irmão detalha, né, como é o mundo espiritual, que não é realmente, você não vira uma bolha de alguma coisa que não tem mais nada, ou vai direto para o céu, ou vai direto para o inferno. Uma coisa que fica ali definida, claro que a gente respeita essas e outras crenças,
mas ele dá detalhes, né, do que acontece com ele, e são detalhes particulares, né? Então, assim, existem outros livros de outras pessoas, né, que outros espíritos dão outros detalhes, porque é tudo muito particular, é igual a nossa vida na Terra. Existem instituições, ministérios, hospitais, existem trabalhos, existem lugares bons, lugares mais ou menos, lugares terríveis. Então, assim, tudo é muito particular, né? Ele conta como que é a vida dele, né? Então isso ali, outros passam por outras experiências. Mas é muito bacana saber que é tudo muito vivo, tudo muito dinâmico, sabe? É uma coisa incrível, assim, com muitos detalhes. Não é uma coisa que você vai ficar lá num tédio eterno, num sofrimento eterno. As coisas não funcionam assim. Nem aqui não funciona assim. Né? Seria um contrassenso. É verdade, Kelite. Quando eu vejo até as mensagens, não é crítica, né, da situação de descanso em paz. Eu não sei, eu não consigo mais em 2021 poder aceitar essa situação, sabe? Descanso em paz. Porque é trabalho em paz, né? Que razão haveria, né, que ele de o ser existir Sim. e depois não mais, sabe? Então o que a gente transmite aqui, de fato mesmo, são mensagens dos seres espirituais, que a Kelly é o canal que passa para nós as mensagens e a gente faz a parte de publicação mesmo, e isso é maravilhoso porque assim a gente sabe que a vida de fato continua, a gente não tem tanto esse sofrimento dentro de nós porque a gente tem essa certeza, porque a gente já age, já trabalha com isso há um bom tempo, já escutou muitas histórias, já viu, né, muitas situações espirituais mesmo, e isso é o que dá a certeza para nós, são as confirmações que a gente tanto necessita muitas vezes de confirmações para saber se de fato isso é real. Será que não é uma fantasia? Mas quando a gente começa a abrir a nossa mente e se tornar receptivo a entender e aprender, é quando as mensagens, as coisas começam a fazer sentido mesmo. Pelo menos no meu, para mim, foi assim, Kelly. Eu cheguei até um ponto na faculdade que estava até me dizendo até como ateu. Isso eu posso dizer mesmo, tá? Eu cheguei a esse ponto, desprezava mesmo o tipo de religião, e isso que frequentei, né, a Igreja Católica durante muito tempo, fiz minha crisma, né, fiz catequese, fiz crisma, mas cheguei a esse ponto na minha vida em algum determinado momento ali, né, mas quando li daí, depois eu vi o livro, né, de Jesus, que ditado por ele mesmo, né? A vida de Jesus ditada por ele mesmo, que foi escrito em 1800 e não lembro, mas entre esse século de 1800 e 1900. E esse livro me fez me arrepiar, me fez chorar, me fez acordar de novo, e de fato era o Jesus voltando em outro, né? Passando por um canal a respeito da vida dele, né? E quando eu li esse livro e senti mesmo o poder dele, fez muitas mudanças internas dentro de mim nesse momento. Foi quando, aí depois já conheci a Kelite, né? A gente já se conhecia, mas daí quando começamos de fato os trabalhos. Foi durante esse tempo que eu conheci você, né? Porque daí você conheceu o Sadraque, vocês estavam fazendo um curso, né, técnico lá. Isso. Para ter um emprego, um curso, né, totalmente material, totalmente fora do caminho da espiritualidade naquele momento. E aí o Sadraque também, ele era, né, enquanto estava na Terra, era adventista do sétimo dia também, né, tinha bastante uma oposição bem forte a essa questão, né, espiritualista, e só que ele era seu amigo, né, e daí ele, não, me leva lá na casa do Alisson, e porque não tinha ninguém para levar, e eu enxergava um pouco, então eu levei ele lá, já fiz amizade com todo mundo, com a Dona Esther, e aí você me mostrou esse livro, né, A Vida de Jesus ditada por ele mesmo, que foi uma jovem, com coincidência também, né, com problema visual, só que ela não quis se identificar, não deu nome, não deu nada, por razões óbvias, 1800 e pedrada, quanta perseguição ela sofreria, né, dizer, tá falando direto com Jesus e tal, enfim. E você me apresentou esse livro, você me leu alguns trechos, eu gostei, disse, não, olha, muito bacana, né, mexeu um pouco comigo também, e foi o teu despertar, né, foi o começo ali. Foi, Kelite, né, foi show mesmo, foi lindo, eu recomendo, porque para mim fez muito bem. E esse fato de eu ter acordado para a situação espiritual, digamos,
de que essa realidade, dessa dimensão espiritual está aqui presente e vivendo, e é linda e maravilhosa, e não só a realidade espiritual, mas toda a criação, eu acho que foi espetacular, sabe? E isso me trouxe até mais, digamos, se eu era católico, me tornou até muito mais religioso, um católico muito melhor. Digamos, se eu frequentava, quando eu frequento a igreja católica, me mostra muito mais. Eu consigo absorver muito mais informações benéficas do que é transmitido dentro de uma igreja católica depois que eu tive essa visão. Porque eu compreendo um pouco mais a respeito desse mundo. Então, não só na visão dentro de uma igreja católica, mas sim numa evangélica, qualquer tipo de ato religioso, é tudo muito mais aflorado. Você vê muito mais realidade, você compreende muito mais aquele momento, o que se passa. Você fica imaginando o que está acontecendo espiritualmente naquilo ali, você sente, você abre um canal de sentir, você sabe que aquilo é coisa boa, sabe? E acho que isso que é o bacana, que é tipo, esse movimento, Verdade. digamos, quando a gente tem pessoa pensa que, digamos, vou me meter com o espírito, tem uma ideia Não, as pessoas que acham não é muito bom, né, Kelite? Claro. Não são todos, mas tem pessoas que acreditam que você vai mexer com espíritos, você vai conversar com eles, você vai se afastar da religião, você vai se afastar da família. Não. Eles reforçam esses laços e você aprende a respeitar, porque eu nasci na igreja adventista, uma linha protestante, né, do cristianismo, adventista do sétimo dia, e eu já tinha algumas experiências mediúnicas quando criança, né, mas como eu aprendi que aquilo era errado, né, fui abafando, deixando, só que na adolescência não deu mais, na adolescência aflorou de um jeito que eu não sabia mais distinguir quem era desencarnado e quem era encarnado. Eu falava sozinha, eu cumprimentava 3 pessoas quando 2 eram encarnadas e uma não era, então eu pagava muito mico, né, porque não tinha instrução. Então, assim, eu sofri bastante por falta de instrução, mas eu percebi que depois que eu assumi realmente a minha mediunidade, que eu, né, trabalhei com ela, eu percebi que, assim, eu ia na igreja católica, é o que o Alisson falou, eu ia na igreja católica e eu via o trabalho benéfico que estava sendo feito ali, eu sabia onde estava sendo ajudadas as pessoas ali. Eu ia na pentecostal, a mesma coisa. Eu ia na casa de família, a mesma coisa. Eu ia na adventista, a mesma coisa. E você aprende a ver o bem em todas as religiões. Você aprende a ver o bem em todos os caminhos. Você aprende a respeitar. Isso. Eu lembro que uma vez eu fui com o seu irmão, Kleber. Isso mesmo, Kelite. Você sabe, na missa. Isso aí mesmo. Cara, eu fui na missa. E aí, tava uma energia tão gostosa. E eu vi muita coisa lá. Eu vi guardiões com estandartes pintados, fluorescentes. Era dia de Corpus Christi. E eles estavam com aqueles estandartes. Sim. E o povo encarnado tava com velas nas mãos. E apagaram todas as luzes da igreja, estava muito lindo. Só que no plano espiritual estava muito mais lindo ainda. Todos aqueles estandartes eram de tecido, mas todos eles eram fosforescentes, tinham luz própria, com as imagens de Jesus e tudo mais. E as músicas muito lindas. O padre falou bem assim, meu Deus, eu nunca vi uma missa tão linda, com uma força tão gostosa. Sim. Eu não sei o que eu tô sentindo aqui. Isso. Tá tudo muito lindo. Isso. Aí eu só falei assim pro meu amigo Kleber, se ele enxergasse tudo, ele não ia conseguir nem falar. Então, assim, aquela coisa linda. Dentro de uma religião que nunca foi a minha, eu nunca fui católica. Eu vi poucas vezes, eu fui na missa, acho que umas 10 vezes na minha vida inteira, né? Mas eu respeito. Cara, eu acho que se eu for num templo budista, eu vou ver o trabalho deles ali, né? Se eu for em qualquer lugar, se eu tiver com o canal aberto, eu vou ver os benefícios que todos estão recebendo, né? Ou as curas, ou, né, o aconselhamento, ou essa beleza mesmo de adoração, porque ali o que estava acontecendo era isso. Era uma beleza de uma adoração, de uma arte tão linda, né? Uma coisa tão linda. Eu vi aqueles estandartes assim, eu pensei, meu Deus, que coisa mais linda. Eu queria uma pintura dessa na minha casa, deixar a luz apagada. Pois é, e aí, Kelite, isso que é interessante. Muitas pessoas daí, quando eu comecei a frequentar o Centro Alvorada e tal, sempre me perguntavam, mas de que religião que eu era, né? De que religião que eu era. Sempre veio essa pergunta pra mim. E eu nunca consegui, digamos, ser uma situação que eu vestisse, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu também não. Eu sou católico, eu também não. Eu frequento o espiritismo, logicamente, né? Mas eu também. Você sabia que eu sempre fui da situação, nunca consegui responder essa resposta, porque eu sempre fui a favor da verdade. Eu acho que é isso que eu sou. Se fosse para dizer uma religião, é a verdade.
é o que eu sinto, Correto. é o que eu vou atrás e percebo que aquilo é mais sublime, é mais verdadeiro, é mais benéfico, é mais acolhedor, mais cientificamente. Talvez até a religião eu vejo até como uma forma de ciência. Essa parte Também, eu espiritual, mas também. como Só que eu não pura consigo mais ciência. pertencer a nenhuma, entende? É, Eu não consigo mais pertencer a nenhuma, eu não consigo me rotular, mas sabe? Eu fiquei, desde a minha infância até os meus 15 anos na religião adventista do sétimo dia, respeito muito esse povo, apesar da oposição a respeito da espiritualidade ser um pouco mais forte, mas eu fui criada nesse caminho, eu tenho princípios que, né, de bom caráter, que eu aprendi dos meus pais, então eu tenho muito respeito por todo esse povo querido. E eu fiquei dos 16, né, em diante no espiritismo, estudando e tal, né, estudando. Mas eu não consigo pertencer, sei. sabe? Dizer assim, não, eu sou dessa ou daquela. Eu sou universalista, Isso. eu sou de todo mundo no quesito Já religião, né? respondi a Então, pergunta assim, assim também, igual você, Kelly. Eu acho que eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sim. sou Aham. taoísta, eu tenho um pouquinho de tudo dentro de mim. Né? Tipo, Uhum, eu eu não também. consigo me vincular e me fechar. Por exemplo, se eu fosse, por exemplo, católico e me fechasse ao catolicismo e o resto não importa, só me interessar só sobre aquilo ali. Então eu também não beleza, eu respeito quem assim pense, né? Mas eu Uhum. mesmo como ser, eu sou aberto, né, a esse tipo de assunto religioso, não sou fechado, sou aberto. Essa informação. Aí vem o filtro, né? O filtro é o quê? Com Aquilo é certeza. benéfico? Como é que eu me sinto ouvindo isso? Isso é bom? Né? E eu acho que esse filtro aí também é bacana de ser realizado. Mas acho que essa parte de religião é bacana de a gente até demonstrar que a gente é nessa parte aberto. Sou aberto ao mundo, ao universo Sim. mesmo. Gosto da ciência, gosto do cosmos, tem até Filosofia também, né? filosofia, as perguntas, né? Essa parte desse questionamento mesmo, esse questionamento profundo mesmo da filosofia. Não é o sofista. O sofista e o filósofo são diferentes. O sofista é aquele que é o que faz o linguajar e ele aprimora as palavras e dança com as palavras em seu próprio benefício. Mas não é pela verdade. Isso não. Já o filósofo, ele busca a verdade. O filósofo é aquele que não descansa pela verdade, ele quer ir a profundo, ele se questiona, ele se aprofunda, assim como os grandes filósofos, né? Platão, Aristóteles, É amigo da sabedoria, né? Sócrates, são pessoas que de fato até repudiavam aqueles que faziam dança dos argumentos como como interesse próprio, mas não por algum descobrimento, alguma coisa né, para se aprofundar de fato, mas sim para querer vencer, querer ganhar um debate. E nosso objetivo também é assim como dos filósofos, ir atrás, correr atrás, ver se aquilo se enquadra, se é verdadeiro, por quê, né? Testar, fazer o teste da situação para saber, pensar, então vou mudar meu pensamento. Então eu estou pensando isso aqui e minha vida está dessa forma. E se eu mudar minha forma de pensamentos, parar de dirigir pensamentos de agressão, de violência, como é que vai ser minha vida a partir disso? Né? E a gente começa a se tocar, muitas vezes, quando está pensando. Não que você vai deixar de pensar, pelo menos é o que acontece comigo. Muitas vezes vem pensamento virulento, é gente fechando gente no trânsito, é gente se atravessando. Não é fácil de lidar, não. Não é fácil de lidar com a humanidade da forma com que é egoísta hoje, né? Mas, e o que eu vou devolver para ela? Será que é a mesma situação? Né? E é isso que passa pela minha cabeça. Muitas vezes vem o pensamento virulento na minha mente, mas eu começo a identificar isso e não quero, porque eu sinto que aquilo não é bom. Aquilo não é bom, aquilo me perturba, me faz mal. Então eu acabo mudando. Acredito que esse que é o caminho. O caminho é a gente se tornar consciente, autoconsciente das situações, do que faz. E acredito que o nosso canal aqui, que a gente trabalha, é uma mensagem que de fato auxilia, que de fato traz mudança, e a mudança não é de fora, é de dentro. A gente começa a se perceber, a se modificar de dentro como ser humano mesmo. Começa a se tornar mais benéfico, começa a perceber o que anda pensando, o que anda falando na vida, começa
a querer ações não egoístas, ações mais coletivas, começa a olhar para o próximo como semelhante de fato que é, como matéria que é idêntica, semelhante de fato mesmo, como seres humanos. E isso é muito bacana. Claro que a gente tem uma longa estrada ainda para se tornar pessoas totalmente equilibradas, mas o mínimo que a gente já tenha de conhecimento e que aplique esse conhecimento mesmo na prática, já transforma a nossa vida consideravelmente. Já a vida se torna mais leve. A gente não tem uma ambição egoísta, uma ambição terrena. Você mais quer acumular coisas boas, mais auxílio, mais sorrisos, quer levar paz onde você passa, não um local de destruição. Muitas vezes eu até cogito, Kelly, fico pensando, será que por onde eu estou andando, será que eu estou levando paz? Será que eu estou levando um caminho de destruição? O que será que eu estou carregando? O que será que eu estou fazendo pelas pessoas aqui, sabe? Onde eu estou indo no meu trabalho? Cara, com certeza, nós estamos rumando para levar paz, né? Destruição já não é mais o nosso caminho. A paz perfeita, estamos longe ainda, mas a gente está arrumando, a gente já está começando a fazer cursinho de diplomacia, a gente já está começando a chegar lá, porque os primeiros ajudados com esse canal, com essas mensagens, somos nós. Eu não sei você, mas quando eu estou precisando, eu entro no canal e procuro os conselhos para mim mesma. Eu releio, né, quando a espiritualidade não está próxima, quando eu estou normal, com os olhinhos espirituais fechados, e eu preciso de ajuda, eu corro para o canal, eu vejo, né, as mensagens, eu pego o livro, né, o livro publicado, eu peço para o meu filho ler uma mensagem para mim. Então, assim, os primeiros beneficiados somos nós dois, né? Que a gente vai progredindo, realmente a gente tem pensamentos coléricos, a gente tem pensamentos obscenos, a gente tem vários pensamentos. Tem mesmo. Só que agora a gente pode dizer assim, ei, o que você tá fazendo? A gente se policia, né? A gente diz, que caminho que é esse? Isso aí. Né? E muita gente não sabe, tem gente que não sabe nem que é errado. E tem gente que sabe que é errado, mas a pessoa ainda não tem a vontade para se policiar, ou às vezes não tem uma motivação, ou às vezes nem sabe como, né? E a gente já tem essa instrução, né? De policiar nossos pensamentos. É claro que a gente não vai conseguir fazer isso todo momento, né? Mas pelo menos quando esses pensamentos começam a nos dar sentimentos negativos, a gente já sabe que, opa, vamos parar com isso. A gente já se distrai com outra coisa, a gente já sabe como buscar ajuda da espiritualidade, né? E a gente disse, nossa, se fez tão bem pra gente, né? Tudo que a espiritualidade nos trouxe, vamos distribuir isso para outras pessoas sem imposição, porque sim, é uma certeza para mim. Eu tenho certeza que existe um Criador, que eu não dou nome, que eu não dou forma, porque qualquer nome que eu der vai estar errado, como dizia Lao Tse, né? Que é um sábio antigo. Ele diz assim, qualquer nome que você der vai estar errado. Então, assim, eu tenho certeza que existe um ser que governa todo esse universo com amor e justiça. Eu tenho certeza que a minha vida não termina com a morte, né? Eu tenho essa certeza por muitas coisas que aconteceram na minha vida, pela mediunidade em si. Porém, as minhas certezas não são impostas a ninguém. Perfeito. Né? Eu não tô aqui para dizer assim, olha, mesmo. Pega esse caminho, deu acabou e o resto tá errado. Não é bem por aí. Cada um tem a sua estrada, né? Mesmo. E com certeza. O que a gente tenta mesmo, nós mesmo, é passar que isso faz bem para nós e que a gente quer que faça bem para os outros também, já que faz bem para nós. Faz a nossa vida mais leve, com mais sentido, que é isso que eu acho que talvez é o que importe mais para mim, que traz muito mais sentido à minha vida. E isso muda tudo, muda os nossos sonhos, faz com que o que a gente busque comece a filtrar mesmo o que eu estou buscando. Será que isso vale a pena para mim, como um ser, né, no universo, que estou aqui na Terra por uma quantidade de anos, e eu vou fazer o que da minha vida com isso aqui, né? Será que vale a pena eu estar aqui fazendo maldade, passando por cima dos outros, mentindo, desgraçando? Não vale a pena. O que compensa mesmo de fato é construir boas ações, auxílio, e isso dá luz, isso dá força. A gente vive cheio de energia durante o dia quando a gente está auxiliando.
E independente de onde a gente esteja, sempre a gente pode auxiliar. Seja com um sorriso, seja com um abraço, seja consolando alguém que não está bem, seja alertando, seja dando conselho, que a gente saiba que a pessoa não está muito bem, a gente pode aconselhar, a gente pode estar ali como um irmão, como um amigo. E isso eu acho que é o que dá mais luz, que dá mais, ilumina a gente, é ser amoroso. Talvez o amor se resuma, né? Como a gente recebe tanta mensagem de amor, falando a respeito do amor, sobre essa força, que a gente não é só um sentimento, esse poderoso mesmo que é o amor, que ele está sutilmente se transpassando, movendo o mundo mesmo, é o amor. E é isso que a gente deve desenvolver, é esse amor por tudo, por nós, pelos outros, pelos animais, pelo nosso planeta, pela forma que o universo é, pelo Criador, pela grandiosa fonte eterna, pelos seres de luz que estão aí, por toda essa criação. Eu acho que se resume mesmo em amor puro. Que é o que eu consigo absorver, sabe? O que eu posso absorver do que a gente traz aí em resumo, se fosse para resumir, eu acho que é amor mesmo, Kelly. O que você acha das mensagens que a gente recebe? Então, segundo o livro Nosso Lar, né, nós nos alimentamos de várias formas, mas o alimento que realmente sustenta a vida é o amor. Né? Segundo Sananda, o amor é uma força tão material, tão importante quanto a gravidade, quanto repulsão, atração. Então, para ele, não é só um sentimento. Né? A gente entende como sentimento porque a gente ainda está longe de dominar essa força. Sim. Ainda bem, né? Porque né, essa força controla as forças do universo. Então, nós precisamos amar para controlar essa força, né? Para controlar coisas no nosso corpo. A gente não tem domínio total sobre ele, né? Existem movimentos voluntários e involuntários, né? Então, é o amor mesmo. O amor, ele equilibra o universo, ele mantém o universo, né? E nós podemos desenvolver isso através do sentimento de amar mesmo, que é o que está no nosso alcance nesse momento, né? Ter amor pelas coisas que nos cercam, né? Nos aceitarmos aonde a gente está, com quem a gente está. Eu tive dificuldade para isso, sabe? Eu queria muito sair, eu queria muito, né? Sabe? Quem que nunca teve um sonho de estar com todas as pessoas iguaizinhas, num lugar igualzinho, onde nada tenha dificuldade, onde todo mundo concorde com você e seja aquele mundo cor-de-rosa? Não. Uma flor de verdade floresce onde foi plantada. E olha, foi difícil para mim entender isso. Agora eu entendo que não, eu tenho que ficar perto das pessoas que estão comigo, né? Eu tenho que estar no lugar em que eu estou. Claro que se tiver uma oportunidade, né, para mudar de ambiente com o sentimento da espiritualidade, que seja bom e que eu não tenha que abandonar os meus compromissos como mãe, como amiga, como filha, né? Aí sim, aí é diferente. Mas nunca abandonar os nossos compromissos por conta de nada, né? O amor é isso, porque segundo Sananda, né? O amor ele mantém, ele cria e ele mantém o que ele criou. É isso aí. Ele desenvolve o que Com ele certeza. criou, ele não abandona. Então a gente só vai conseguir, né, progredir com esse amor, com essa força. Com certeza, que é o que move tudo. A gente já deu 1 horinha, eu acho que por hoje tá show. Já. A gente já se apresentou, já falamos Concordo. um pouquinho. Eu ia dizer a mesma coisa, mas aí eu não queria ser indelicada. Eu disse, não, deixa pra ele falar. Que agora já deu 19h35, acho que tá show, a gente já se apresentou, já deu uma ideia de quem somos nós. E Com talvez certeza. seja esse o nosso Eu só vou objetivo. finalizar. Pode falar, Kate. Eu só vou finalizar a minha parte com uma frase de Sananda que está presente nesse momento, mas não vai haver canalização, porque só tô eu segurando o celular aqui, senão me dá uma tremedeira danada. Aí fica difícil. Mas eu só vou deixar uma frase que é: o amor molda a realidade através da vontade. É a frase que ele deixou hoje. Então, pra gente acreditar nisso, né? O amor realmente é poderoso. Ele molda a nossa realidade através da vontade. Então fiquem com isso e fiquem com Deus. Eu já vou me despedindo. Só vou pedir pro Alisson desligar aí, porque a tecnologia é uma coisa que não é minha amiga. Não adianta. Beleza. Então tchau para todos vocês. Fiquem na paz do nosso querido Jesus. Fiquem na paz de Sananda. Beleza, Kate. Um abraço para todos. Espero que gostem e que acompanhem o nosso canal. Até logo.